Doy mo yung biya. Singap lulu mo. Emi yung la kami alam sa sambi belum nini na yo. Endi nang lumadong norway la mo anda. Endi sambi belum mariak. Bulanak. Sumna lang tanggip silam. Nanayong. Wah, Yesus Kristus sesemiun na yo. Endi leblur wani kat tidak sungai pilih dobokan dari saya hari ini. Emi yung saya nemlok nula mabo anda. Nababayan na si walam nilwa. Emi yung la. Yung nang niya kapag ilam na anda yo. Endi sambil belum dieli yung rayap kat liri. Emi yung tamawali lang mo. Sambil belum hari nangyan sumna na dangalasa. Nana yung sumna na nang sari dong salban dia. Dari suara di blok nila. Emi yung nana yung. Emi yung andi botok niya. Sumna na gigit na di saya dangalasa. Emi yung ala anak ada gigit kendi. Kiblat na amen. Reforma protestante. Isso realmente importa? No dia 31 de outubro, relembramos a Reforma Protestante, um evento que abalou o mundo com seu chamado Um Retorno às Escrituras. Mas isso realmente importa? Importa porque o que está em jogo é a alma dos homens. Uma igreja que não se volta às Escrituras está sujeita ao juízo divino, pois a ignorância em relação à Bíblia não é apenas uma questão intelectual, embora a Reforma incentivou toda espécie de conhecimento no serviço a Deus e aos homens. Quando a Bíblia é pregada, a salvação é anunciada para que os homens se arrependam dos seus pecados e voltem-se ao Criador de suas almas, o único Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo. Aquilo que hoje conhecemos por Os Cinco Solas são proposições teológicas que sintetizam pilares da Reforma Protestante. Eles expressam em 5 frases latinas o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica. Os 5 solas são sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. A palavra latina sola significa unicamente ou somente. Assim, os 5 solas significam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. A origem dos 5 solas, apesar de os conceitos expressos neles serem evidentes na teologia da Reforma Protestante, tais conceitos foram sintetizados tempos depois, quando teólogos reformados analisaram de forma sistemática as diretrizes da Reforma. São elas: a centralidade das Escrituras, sola Scriptura, a justificação pela fé, sola gratia, solus Christus, sola fide, sola deo gloria, e o sacerdócio de todos os crentes. É difícil saber quem utilizou pela primeira vez a expressão 5 solas. Acredita-se que isso se deu a partir do período em que foram formulados os catecismos e as confissões de fé da Igreja Protestante. Da forma como é utilizada hoje, isto é, como um tipo de slogan da teologia reformada, provavelmente a expressão 5 solas somente passou a ser utilizada pelos cristãos a partir do último século. Sola Scriptura, que é somente a Escritura, indica a inspiração, autoridade, suficiência, infabilidade e inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da Igreja. Os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo da Igreja, mas unicamente do próprio Deus, seu autor. Esse conceito contrastava diretamente com a teologia medieval. Naquela época, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios possuíam autoridade equiparável às Escrituras. Todavia, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus e de sua vontade ao homem. No solus Christus, ou somente Cristo, significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem.
Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Sola gratia, que é somente a graça, significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante suas obras. Ele nem mesmo tem a capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Na época da Reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Mas definitivamente, o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com a sua vontade escravizada pelo pecado. No sola fide, somente a fé, significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo, e até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. O homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo-o nova criatura, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Este foi um ponto essencial da Reforma Protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo e uma grande busca pela salvação de sua alma. Mas ele teve sua vida transformada quando o Espírito Santo iluminou seu entendimento e ele conseguiu compreender toda a verdade que é a declaração das Escrituras, aonde diz: o justo viverá pela fé, Romanos 1:17. Nós relembramos a Reforma não como apenas um evento histórico que aconteceu e não tem nenhum impacto. Nós relembramos a Reforma para colocar em nossas mentes e corações que somente a palavra de Deus tem autoridade máxima sobre a igreja e que ela pode transformar corações e, pelo poder do Evangelho, salvar a alma do homem pecador. Este é o nosso lema, esta é a nossa bandeira. Estes são os pontos que a Escritura levanta a respeito de si mesmo. E na Reforma Protestante nós proclamamos que Cristo é o Salvador e que somente a sua palavra tem poder e a ela a igreja se submete. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 12000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Yung diibu darana yung diibu da abna gigit memero dara memero kom simni de wenena yung diibu nisin mati sampai wahyu gigit tangkal wenena wala yung simna igin kom kiaman. Light follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Light follow
Mike Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Saya kalau